Pronto, deu certo aqui. Desculpa aí, mas são os percalços aí da internet. Mas vamos lá, então. Bom, vamos começar, que nós já perdemos aí uns 10 minutinhos, né, nesse processo aí. Eu vou apresentar a Ohana novamente, porque eu acho que vocês estão me ouvindo, né, porque eu estava falando sozinha aqui. Bom, a Ohana é professora da rede estadual do Ceará, ela é mestre em geografia, ela é do PSOL e da Resistência do Ceará, tá? Bom, Ohana, a fala é sua, então manda ver aí que nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre Lélia. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar participando desse momento do coletivo, de, enfim, ter esse espaço para a gente fazer formações sobre mulheres negras, sobre suas histórias, mas não só sobre suas histórias de vida, também sobre o que elas contribuíram, escreveram e produziram para a ciência, né? E para a gente entender um pouquinho também da nossa história a partir do olhar negro-mulher. Então, queria agradecer o convite. Estava olhando aqui no chat as pessoas que estão aqui, né? Tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, vários locais. Me parece que tem muita gente de vários lugares, então nós temos aqui várias realidades que se aproximam, né, em alguns pontos, e realidades que, ao mesmo tempo, tão diferentes, né, porque cada lugar tem suas particularidades. Então, a gente está tendo esse momento, e para iniciar, eu queria, assim, só explicar um pouquinho o que eu pensei para essa noite, tá? Ângela, eu só queria te perguntar quanto tempo eu tenho, porque como teve o atraso... Não, eu acho que dá para a gente manter 1 hora e 1h15, tá? De fala. Tá. E aí a gente estende um pouquinho depois. Tá bom, eu vou tentar Porque, fazer... Tá bom. tá? Vou tentar ser mais clara e sucinta, né? Para a gente garantir o espaço de ouvir também, que eu acho que é um espaço dos mais importantes. Gente, então, como a Ângela me falou, não, né? Falou, meu nome é Ohana, sou professora aqui, eu não sou daqui do Ceará, tá? Eu sou baiana, sou do sertão da Bahia, mas já vivo aqui no Ceará há mais de 10 anos, enfim, fiz faculdade, fiz mestrado, né? Já estudo aqui. E minha formação dentro da geografia, na verdade, é estudando gênero, né? E meu encontro com Lélia, para explicar um pouquinho, se dá nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, que, não por ironia, mas para a gente já compreendendo um pouco do que eu quero falar sobre a importância da Lélia, né? Eu conheci a Lélia quando eu li pela primeira vez Angela Davis, ou seja, a gente conhece primeiro uma autora negra norte-americana para depois conhecer nossas próprias autoras negras. E isso fala muito de quem nós somos enquanto Brasil, né? Enquanto um país colonizado, racista. Então, isso diz muito, inclusive, sobre nós. Lendo ela, em mesas de bar, conversando com pessoas do movimento negro, falou, pô, se tu tá louca por Angela Davis, tu vai enlouquecer por Lélia Gonzalez. E, em geral, tem sido esse movimento de encontro com Lélia, né? Porque é uma característica muito nossa. Assim. Primeiro, a dificuldade de encontrar material que debata questão de mulheres e racial. De mulheres, nós temos um histórico muito maior, né? E uma presença maior pelo peso das correntes, das linhas feministas, liberais, enfim, pelo o feminismo liberal, radical, enfim, o feminismo que boa parte das mulheres brancas, né, defendem, estudam, e por fazer parte de forma muito mais presente nas universidades, que são as mulheres brancas. Sobre a questão racial, a nossa própria história racista, né, nós temos o elemento da dificuldade de acesso ao ensino superior, à pesquisa e à ciência pelas populações negras. Então, nós temos um quantitativo menor de produções, tanto que pega o tema racial, quanto de pessoas negras que adentram nessas localidades.
Então, esse elemento racial é um elemento que também dificulta o nosso conhecimento. Quando eu fiz meu mestrado, né, que eu estudei a Organização das Mulheres e o Programa de Mulheres do MST, uma das maiores dificuldades que eu encontrei, por exemplo, a geografia, que é uma das ciências mais antigas do nosso país, nos cursos mais antigos, foi encontrar, inclusive, dentro da ciência geográfica, o debate sobre gênero, enquanto na sociologia, ciências sociais, em outras áreas, mas na geografia tinha uma dificuldade muito grande. Então, quando se pesa, era inclusive encontrar alguns elementos maiores racial, mas sobre mulheres negras, isso daí ainda era um tanto quanto um caminho a ser desbravado. Então, isso que eu estou tentando fazer essa introdução falando sobre isso, fala um pouco, para abrir alas para a gente compreender da importância, né? O tema de hoje é Lélia Gonzalez, Movimento Negro, a importância e as contribuições de Lélia Gonzalez. Antes de adentrar, eu queria pedir desculpa, gente, porque eu não consegui preparar um material, eu queria preparar um slide bonitinho de apresentação para vocês. Mas, de fato, como é mês de novembro, 20 de novembro, final de bimestre, final de ano, escola, eu trabalho em 2 escolas bem distantes, então, assim, eu não tive real, eu consegui ler, organizar minha fala, mas eu não consegui produzir um materialzinho para mostrar para vocês. Mas espero dar conta aqui, né, da gente conseguir fazer esse debate bacana. Então, assim, para a gente iniciar, para falar sobre as contribuições de Lélia Gonzalez, é importante a gente compreender qual era o país que Lélia Gonzalez nasce e se produz, né? Se constrói historicamente, né? Eu não vou adentrar muito na biografia dela, porque nós teremos outro momento com a Brenda daqui a 2 dias, mas a Lélia é uma mulher negra, da poucas mulheres negras que em 1930 adentra na universidade e se forma em Geografia e História, né? Então, a primeira formação da Lélia é de Geografia e História. E essa formação dela em Geografia e História vai trazer um elemento muito, mas muito importante para a produção científica dela, que está diretamente ligado com a capacidade dela ter uma análise sobre a formação histórica do nosso país. Em 1900, só para a gente ter uma contextualização histórica, né? Em 1930, nós temos, em 1888, a abolição da escravatura, que ela própria ela tem uma produção de um artigo muito interessante que ela vai falar sobre isso. É uma falsa abolição, né? Que, na verdade, você já tem uma organização do movimento abolicionista de forma muito bem estruturada, né? Inclusive com entidades negras de escravos livres, de negros livres, né? Que eram as terminologias que ele utilizava, negros livres, negros escravizados, que já tinha uma organização com entidades e o movimento abolicionista para aforrear um grande quantitativo de pessoas. Nós já tínhamos uma grande quantidade de quilombos instalados pelo espaço agrário brasileiro, em um Brasil majoritariamente agrário, em que boa parte da população, né, cerca de 70% da população, vivia no campo. Então, o nosso movimento negro, enquanto movimento social organizado, ele vai nascer pós-abolição no começo do século XX. Mas isso não significa dizer que não existia organização negra, organização coletiva dos negros anterior a isso. O próprio movimento de abolição é isso. O que é que nós não tínhamos? Um movimento estruturado, com estatuto, com nome, igual movimentos sociais que a gente pensa e organiza isso. Isso é importante para a gente entender. Então, assim, a gente tem um movimento abolicionista que ele tem diversas linhas políticas, vale salientar. Nós tínhamos pessoas que tinham caminhos mais radicais, que pan-africanista, que acreditava que todos os negros tinham que voltar para o continente africano. Nós tínhamos movimentos que acreditavam que juridicamente iria conseguir a liberdade dos negros. Nós tínhamos a materialidade do movimento quilombola, né? O aquilombamento do nosso país, que eram coletivos negros que se auto-organizaram no campo brasileiro, né? O maior deles é o Quilombo dos Palmares, que hoje é no estado do Sergipe, né? Mas que no período era território de Pernambuco.
Enfim, e várias entidades que vão surgindo muito próximo ao movimento sindical, os primeiros movimentos sindicais. No Rio de Janeiro, é muito interessante que no Rio de Janeiro tinha uma organização que era dos padeiros, né? Uma das primeiras greves em que teve um impacto muito grande sobre a organização dos negros, né, por direitos sociais, mesmo antes da abolição, no começo do século XX, foram a greve dos padeiros, né? Os padeiros, eles tinham organizações dentro do movimento que eles se autocusteavam para comprar a alforria das populações negras, das populações negras para libertá-los. Por isso que Lélia vai dizer, no texto dela, ela vai afirmar o seguinte: a abolição do dia 13 de maio de 1888 é uma falta de abolição. Na verdade, foi uma parcela muito pequena do quantitativo de negros que ainda estavam escravizados que foram livres. Porque o movimento quilombola, o movimento abolicionista, as diversas formas de resistência anterior a esse processo já haviam libertado a maior parte das pessoas negras que estavam escravizadas nesse Brasil. Isso não significa dizer que assinar um papel de abolição não é um marco, né? E também não significa dizer que ela diz que é uma falsa abolição ou que a maior parte dos negros já estavam livres, que existe, de fato, uma liberdade da população negra no Brasil após a abolição da escravatura. Então, isso é um elemento muito importante. Eu estou fazendo essa introdução porque a Lélia, ela é uma cientista social, ela é uma cientista que ela, muito, muito, muito além de falar sobre feminismo, que é o ponto central, que é o que a gente vai conversar amanhã sobre o conceito, né, de americanidade dela, do feminismo afro-latino-americano, ela é uma pensadora que escreve sobre a formação do nosso país social. Eu vi que tem muitas pessoas aqui que são assistentes sociais, né, aqui no grupo, tem muitos assistentes sociais, algumas pessoas que são das ciências sociais. Existe uma quantidade muito grande, não sei se tem alguém aqui da história, enfim, mas existe uma quantidade muito grande teórica de escritos tentando interpretar a formação social e econômica do nosso país. Então, nós temos Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai de Chico Buarque, é um grande escritor. Nós temos Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, nós temos o próprio Florestan Fernandes, nós temos o Abdias do Nascimento, que é um homem negro. Assim, se a gente for falar assim de Clovis Moura, de uma quantidade de homens que escreve sobre a formação, né, social e econômica do país, nós temos vários, principalmente no campo da esquerda, no campo progressivo, que tenta compreender como é que o capitalismo vai surgir pós-escravidão, né, aqui no Brasil, tentando entender. Nós tínhamos teorias que diziam que o Brasil vivia numa Idade Média. Idade Média não, no feudalismo. Teve um feudalismo aqui no Brasil. Outras pessoas, né, a maior parte da esquerda, a gente sabe que não houve feudalismo aqui no Brasil. Houve um sistema escravocrata. Então, só tem duas mulheres que hoje, assim, são consideradas grandes teóricas de produção, de compreensão e interpretação do Brasil, que é Safiotti, que é uma mulher branca, e a Lélia Gonzalez, que inclusive são contemporâneas de algumas produções. Então, a Lélia, ela começa a produzir e investigar sobre a formação do nosso país. Então, veja só, um dos primeiros livros que ela lançou, tá? É esse daqui. Lugar de Negro. Ó, é um livro muito pequenininho, tá vendo? Vou botar aqui minha mão para vocês verem. Ele é um livro super pequeno. Esse livro, gente, sabe de que ano é? Esse livro ele foi lançado a primeira vez em 1982, certo? No começo da década de 80, Lugar de Negro. É uma das primeiras produções mais populares delas, mas ela tem uma quantidade de produção, inclusive, anterior a isso. Então, a Lélia, ela começa a fazer uma investigação científica, mas para muito além dessas investigações científicas sobre a formação, né, social do Brasil, ela é uma militante. Então, ela é uma mulher negra militante que participou, não só participou, na verdade, ela construiu, junto com Abdias do Nascimento, né, junto com o Solano, junto com a quantidade de mulheres negras e de homens negros no nosso país, hoje, que a gente conhece, o principal movimento negro do país, que é o MNU. Ela é uma das construtoras do MNU, né?
E aí, não tem como falar da contribuição dela sem pensar como foi que o MNU nasce, porque está diretamente ligado com a forma do pensamento que ela constrói na pesquisa dela. Eu não queria adentrar muito nos conceitos que ela desenvolve, sabe? Porque amanhã eu vou estar aqui falando do principal conceito e eu vou adentrar mais disso, tá? Então, quem estiver aqui, espero que vocês estejam amanhã também para a gente participar, para fazer essa troca mais profunda no aspecto mais teórico, tá? Mas uma das principais contribuições ao movimento negro, que é o tema dessa noite, né? O movimento negro ele vai surgir, inclusive a Lélia é bombardeada historicamente por causa disso, tá? Tem uma parte do movimento negro que não gosta muito dessa parte da produção dela. O primeiro movimento negro pós-abolição que surge no Brasil chama-se Frente Negra Brasileira. Ele vai surgir em 1931 para 1938. Em 1930, 1924, na verdade, o Brasil sancionou uma lei de criminalização da capoeira, do samba e da maconha, né? Que é a partir do Rio de Janeiro, né? Essa lei é muito próxima do que a Fiamma falou sobre a lei de vadiagem hoje dos moradores de rua, né? É uma forma de controle dos corpos negros, é uma abolição em que você não pode ser quem você é. É uma falsa abolição porque você tem direito de existir desde que você não incomode ou que você exista num lugar privado, escondido, não aos olhos do público, que você não incomode. Que você continue sendo o braço do trabalho, o braço escondido que constrói as coisas calado. Então, essa lei de 1924, né, mas até 1931, né, nós temos um Brasil em que as religiões de matriz africanas, a maconha, o samba e a capoeira são um dos principais motivos de prisão e encarceramento dos negros no nosso país, né? Além, né, da lei principal do capitalismo, que prezar pela propriedade privada, né? Furtos, roubos, tudo isso. Então, dentro desse processo, você tem, em 1931, as primeiras formações da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira vai se formar a partir de um coletivo de homens e mulheres negras, né, que vão surgir e faz um debate muito importante. Como se vai ter a integração do negro na sociedade capitalista brasileira? E aí a Lélia faz um debate que existia parte do movimento que era assimilacionista, que é esse termo feio, que significa dizer nós vamos assimilar o que eles têm como correto de sociedade, de modelo de trabalho, e nos adequar para a gente conseguir se integrar, né? Então, como seria esse modelo? Uma parte do movimento é tornar o cidadão, tornar o negro como o cidadão para se adequar esse modelo, né? Que é o que ela vai chamar, né, de assimilacionista. Essa palavrinha chatinha, mas que é muito comum. E o outro elemento que ela vai falar da Frente Negra tem a ver que em 1930 a gente tinha um governo do Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas foi o governo é uma das primeiras ditaduras militares que nós temos aqui, né, cívico-militar no Brasil, e é o governo que cria a ideia de nacionalismo. Então, a produção teórica de Lélia Gonzalez dentro desse processo, né, ela era uma criança, estava nascendo, a Lélia é da década de 30, mas você tem a formação do movimento negro ligado ao principal projeto nacional de criação de uma nacionalidade, que é com Getúlio Vargas. E aí é importante dizer isso para vocês, né? Hoje em dia, no movimento negro, a gente tem várias pautas que a gente às vezes fala, assim, porque pegou inclusive na nossa linguagem, né, cotidiana. Apropriação cultural, por exemplo, é um dos grandes exemplos. Isso, inclusive, tem um elemento muito ruim, né, que fala da apropriação cultural como se fosse algo possível pelo indivíduo. E aí a Lélia, inclusive, nesse livro aqui do Lugar de Negro, tem uma parte que ela se detém, inclusive, exclusivamente para falar sobre ditaduras militares e questão racial, que ela vai falar como os militares e o governo de Getúlio Vargas, principalmente, são os principais responsáveis por apropriação cultural no nosso país, né?
E aí, o principal exemplo dela, porque a Lélia, além de tudo isso, ela estuda o elemento cultural, né? A cultura, as expressões culturais, as principais formas de organização do negro, como eles se organizam inicialmente. Ela traz alguns elementos importantíssimos, né? Que a criação da ideia de nacionalismo perpassa por homogeneização da sociedade, a criação do cidadão brasileiro que incorpora indígenas e negros desde que eles fiquem nos seus lugares, né? A ideia de que cada um tem seu lugar na sociedade, a construção de forma muito profunda do mito da democracia racial, a ideia que o Brasil é a maior experiência de democracia racial, todos vivem bem, nós temos problemas sociais que estão ligados à questão da pobreza, que estão ligados à questão da meritocracia, não estão ligados nem de longe à questão do racismo. Por quê? Porque o Estado se incorpora ao mesmo tempo de que criminaliza. Você tem um governo de Getúlio Vargas, que é o primeiro, descriminaliza o samba, a capoeira e os terreiros as religiões de matriz africana, no governo de Getúlio Vargas, que é descriminalizado, né? A criação de leis trabalhistas que atendem grande parte da população negra. Isso é a parte bonita da história que nos contam, da formação do nacionalismo. Então, o que é que o governo do Getúlio Vargas vai fazer? Eles pegam as escolas de samba, no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, e colocam como porta-voz da criação do nacionalismo, da mulata como símbolo nacional, como uma cultura da diversidade, que não existia preconceito racial. Venham para o carnaval, o país da democracia racial, né? Como é que eles faziam isso? A partir da repressão. A Lélia, nesse livro aqui, que é um livro mais novo que lançou, né, sobre o feminismo, na página 113, tem uma parte que, quando ela está falando da formação do movimento do MNU, que ela diz assim, ó, como é frequente na história brasileira, quando surgem movimentos relacionados à mobilização e organização popular, os setores dominantes encontram formas de neutralizá-los. Essas formas têm consistido basicamente em duas: a manipulação ideológica e a repressão direta. Ao mesmo tempo que na criação da ideia de nacionalismo, Getúlio Vargas cria a ideia da mulata, do samba, o símbolo nacional, que isso nasce, o hino nacional, o samba, tudo isso, você tem o quê? Uma ação de repressão direta, de conter de forma absurda. Os terreiros, todos os terreiros de matriz africana, de religião de matriz africana, tinham que, para conseguir funcionar, tinham que fazer cadastro com todo mundo que frequentava na polícia. A polícia tinha um controle sobre os terreiros. As escolas de samba tinham intervenção direta da polícia para decidir qual era o enredo, entende? Essa ideia do enredo, do carnavalesco, do abre-alas, entende? São todos elementos que são incorporados às escolas de samba a partir da ação militar do governo e do Estado brasileiro, né? Então, hoje ainda o samba é um grande elemento cultural da criação da ideia de nacionalismo, né? E eu estou falando isso porque a Lélia, a Frente Negra Brasileira, a partir do governo, ela faz uma crítica muito grande a essa primeira organização, que ela faz uma luta direta de debater a formação dos direitos, né? E a extensão desses direitos às populações negras. Então, a Frente Negra Brasileira, ela, inclusive, há um conflito interno, né, que vai ter um racha interno, que vai se formar a Frente Negra Socialista, né, que vai fazer uma oposição à Frente Negra Brasileira. Quando você pega esse período de 1930, 1940, é o começo também das primeiras organizações sindicais dos operários. A Lélia, inclusive, no livro dela, faz uma caracterização que a Frente Negra Brasileira era uma das partes do movimento operário mais atrasada no sentido de compreender o debate de classe que envolve a questão racial, né? Tão envolvida, por exemplo, em tentar integrar o negro na sociedade, que não fazia alguns debates mais críticos sobre o elemento de classe. E aí é um ponto-chave da produção teórica dela sobre o movimento negro, né? A Lélia, ela vai fazer uma análise muito crítica sobre a forma que o movimento negro se organizava. Além disso, o outro braço da sua produção, de seus estudos,
está voltado para compreender, a partir da sua experiência dentro do movimento negro, ela começa a entrar em contato com a principal forma de resistência, que é característica do movimento negro nacional. Pode ser aqui, pode ser aqui no Nordeste, ou aí no Sul ou no Sudeste, né? Que tem a ver com as religiões de matriz africanas, é indiscutível isso, e os coletivos culturais. Então, o que é que vai acontecer? Ela, junto com a Abdias do Nascimento, vão fazer parte direta da construção no Rio de Janeiro. A Lélia é de BH, mas ela foi muito pequena, né? Então ela se construiu, se formou no Rio de Janeiro. Ela participa, por exemplo, dos primeiros momentos de formação meu Deus, da Central das Favelas, que fazia um debate muito grande sobre as trabalhadoras domésticas na periferia. Ela participou, junto com a Abdias, da formação também do Teatro Experimental Negro. O Teatro Experimental Negro, ele foi um coletivo que foi liderado por Abdias Nascimento, que é um grande pesquisador também sobre a formação da nossa história e sobre as questões, né, da construção, né, do racismo no nosso país, que vai fazer uma disputa ideológica. Eu acabei de ler uma parte para vocês do texto que ele fala: toda vez que a classe surge em movimentos relacionados à mobilização e organização popular, os setores dominantes encontram forma de neutralizá-lo. Quem são os setores dominantes para Lélia Gonzalez? Os setores dominantes para Lélia Gonzalez são os brancos, mas além dos brancos, é a burguesia. É a burguesia e grande parte dos latifundiários, né? Que constrói, fazem parte, enfim, da dominação histórica do nosso país. Então, ela vai fazer um debate, né, que, inclusive, tem um artigo que ela fala assim, qual o debate, né? Você tem, né, década de 30, de 40, começa a ter as intervenções e a aproximação junto ao movimento comunista no Brasil. Você tem os primeiros sindicatos sendo formados, né, com a chegada dos europeus. Há um embate muito sério da Frente Negra com a chegada dos europeus, dos italianos aqui no Brasil, né, que tem a ver que como os trabalhadores negros não conseguem se integrar. E existe uma política deliberada do Getúlio Vargas de incorporar a mão de obra fabril dos brancos, não dar educação e não incorporar os negros. Então, o que acontece? O Teatro Experimental do Negro é uma frente de luta que ela vai ter, né? Você vai ter nesse primeiro momento, década de 30, década de 40, década de 50, muito forte no Brasil, a Frente Negra do Brasil, e você vai ter o Teatro Experimental Negro, como coletivos que vão surgir com muita expressão. Eu estou falando de expressão nacional, tá, gente? Se eu pegar aqui o livro, eu consigo ler vários coletivos de Salvador, de Recife, do próprio BH, que começam a se formar a partir da discriminação negra. Estou falando a nível de expressão, de pensar a nível nacional, ela tem isso. Logicamente, ela vai falar mais desses, tanto porque ela participa da construção, tanto porque é o lugar que ela vive e que ela constrói, né? Ela não vai falar de, enfim, de Recife, do Manaus, da Amazônia com propriedade, porque também tem esse elemento. Tem um elemento que a política se centralizava, como se centraliza até hoje, em grande parte no sudeste, né, do país. Então, isso é um elemento muito forte. Então, o Rio de Janeiro era o palco que ela estudava. O que acontece, gente? Em 1964, com a ditadura militar, você vai ter... antes de entrar na ditadura militar, eu olhei aqui para o lado, vi no papelzinho uma coisa que eu não posso esquecer. Né? Quando ela vai falar, né, ainda sobre Getúlio Vargas, ela vai falar o seguinte, na verdade, sobre a formação histórica do Brasil. O paternalismo e o autoritarismo, em suas várias manifestações, são a essência da sociedade brasileira. Isso é especialmente verdadeiro se considerarmos o período de 30 até o presente. O golpe militar de 64 tentou estabelecer uma nova ordem na sociedade brasileira, afirmando que o caos, o comunismo e a corrupção a ameaçavam. Era necessário, portanto, substituir o modelo existente por um novo modelo econômico mediante a pacificação da sociedade civil. Para garantir a nova ordem e a organização do Estado, todos os partidos políticos foram dissolvidos, os dois novos foram criados, que é o Arena, né, e o MDB. Por que eu estou falando isso? Grande parte da contribuição de Lélia, tanto científica de analisar o Brasil, está em compreender o momento político que debatia.
Se você pega o texto da Lélia, ela vai discutir, gente, esse livro aqui, por exemplo, que está muito famosinho, Por um Feminismo Afro-Latino. Primeiro capítulo desse livro, a Lélia vai debater capitalismo. Ela vai debater capitalismo. Ela vai debater o que é massa marginal, o que é exército de reserva, né? Ela faz um debate diretamente com a teoria marxista. Ela se reivindica, não é marxista, ela tem um método de pesquisa, né? Materialista histórico. Ela vai fazer um debate. O capitalismo no Brasil é tão atrasado, que nem de exército de reserva a gente está falando. A gente está falando de massa marginal. A gente está falando que, além do exército de reserva, que seria as populações brancas que não estão conseguindo emprego, nós temos estruturalmente um país baseado no racismo, em que os negros estão direcionados a ter um lugar de precariedade, de trabalhos ilegais não, trabalhos, meu Deus, eu esqueci a palavra, não formais, informais, trabalho em serviços, né? As mulheres negras nos serviços domésticos de limpeza, tem um lugar específico para eles. E os trabalhadores homens negros nos serviços de tudo que foi informalidade, no campo, né? E também alguns serviços de limpeza, né? E vários outros. E você vai ter pequenas empresas, indústrias, né? Nacionais que conseguem incorporar uma quantidade de mão de obra negra. Em 64, essa nova ordem que ela está falando no livro, né? Essa nova ordem que ela está falando, ela vai trazer o seguinte: é uma nova ordem de substituição do capitalismo, um capitalismo competitivo, que na geografia a gente vai falar, em que os bancos não têm um papel central, por um capitalismo monopolista, que significa dizer privatização de todos os serviços públicos, você ter a bolsa de valores como quem domina o preço, a ideia de livre concorrência, que é uma ideia básica do liberalismo e do capitalismo, vai ser substituído pelos grandes monopólios. Então, você vai ter uma mudança no sistema a nível nacional, que é o regime militar de 64 que vai acontecer isso. Como é que vai surgir isso aqui no Brasil? Modernização no campo, industrialização do campo, bota máquina, o crescimento absurdo dos latifúndios no campo brasileiro, que ela vai desenvolver, inclusive, uma teoria falando sobre a segregação geográfica racial do Brasil, em que, por muito tempo, a maior parte dos negros se localizavam no campo, e com o processo de modernização do campo, esses negros são expulsos do campo, né? E vão para cidades, que vão ser a formação das grandes periferias. E aí ela vai começar, aí, né, em 64 você tem esse processo. E aí ela vai falar assim, em 64 você vai ter a desarticulação, você vai ter a desestabilização total das organizações dos partidos e dos movimentos, né? O movimento negro, ele tanto é usado como bucha de canhão, parte do movimento negro, para tentar conter, certo? Por outro, ao mesmo tempo que a repressão policial é um negócio absurdo, né? Que vai acontecer nas periferias pós-64. Você vai ter, por exemplo, vou dar alguns exemplos mais nacionais, né, que ela cita, inclusive, nos escritos dela. O massacre das ligas camponesas, que é o principal movimento do campo que a gente vai ter no Nordeste, né? Você vai ter a perseguição, né, a tortura. O próprio filme Marighella mostra aí que o Marighella era um militante do Partido Comunista que tentou organizar guerrilhas, né, no campo para fazer uma disputa política, né, que foi assassinada. E as guerrilhas realmente, né, a guerrilha da Araguaia, que foi assassinada majoritariamente, foi uma das maiores chacinas que tiveram, assim, no período da ditadura militar, né? O próprio MST, os movimentos do campo até hoje falam. E na periferia você vai ter o processo da utilização cada vez maior do controle das periferias, né? Então você vai ter o quê? Uma grande quantidade de repressão, né? Nas periferias com a ditadura militar. Então, assim, e aí a gente vai entrar na como é que a Lélia se aproxima da formação do MNU. E, na verdade, ele não nasce com o nome MNU. Ele nasce, sabe com que nome? Com o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial.
O MNU, o primeiro nome criado dele é essa sigla todinha, MNU-CDR, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. E aí, qual é a grande diferença do MNU para os movimentos anteriores? É pela um movimento que tinha uma análise sobre a formação brasileira a partir de um elemento classe e que tinha um programa que pensava de forma mais extensa a nível nacional o elemento racial. O que isso significa? O MNU ele vai começar a ser formado no período da ditadura militar, de grande repressão, tá? Os primeiros passos dele. Como é que surge, por exemplo, a primeira célula do MNU? É quando um operário que está numa das greves do ABC, na década de 70, tá, gente? Nas greves que final da década de 70, o que é que você tem? Pós o período mais sangrento, né, que foi do governo Médici e tal, que é no começo da ditadura militar, 78, mais ou menos, o que é que você vai ter? Você vai ter o fôlego das organizações comunistas de trabalhadores brasileiros que começam a se levantar. É aí que você vai ter, por exemplo, a primeira prisão do Lula, que está começando a se forjar como principal líder operário, né? É aí que você vai ter a formação do MST, é aí que você vai ter a formação da CUT, é aí que você vai ter a formação da UNE, é aí que você vai ter a formação dos principais movimentos de redemocratização nacional. E o MNU, ele vai nascendo desse processo. Como é que nasce assim uma das primeiras células? São 2 eventos específicos no Rio de Janeiro que a Lélia trabalha muito bem, né? Que é a partir da tortura e do assassinato de um operário negro que estava participando de uma das greves do ABC, foi preso pela polícia, e aí no leito de morte ele fala que a polícia prendeu ele e tal, sobre esses elementos, e disse que não garantiram para ele nada de dignidade, né, as torturas. Alguns estudantes, né, alguns estudantes que participaram de uma prova e foram expulsos por serem negros, e eles falam isso, fora, né, os elementos da repressão da polícia nas periferias. Então, você vai ter, assim, por exemplo, como é na ditadura militar, o caso do Exorgue, lá, aquele cara que foi enforcado, né, você vai ter, para o movimento negro, alguns elementos que isso. Então, a Lélia, ela começa a participar, junto com a Abdias do Nascimento, desse processo. Qual é um elemento muito importante que aí tem a ver, né? Antes disso acontecer, o Abdias Nascimento ele se autoexila, porque grande parte das direções dos movimentos começam a ser perseguidas e assassinadas, né, na ditadura militar. Então, Abdias do Nascimento ele se autoexila nos Estados Unidos. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos nesse período? Está acontecendo a luta por direitos civis. Então, quando Abdias do Nascimento volta, além dele levar a produção de Lélia para lá, ele volta com uma interferência muito grande. Um outro elemento muito importante é que você vai ter no continente africano, os países que são colonizados por Portugal, você vai ter a independência, né? As primeiras independências desses países, né? Só para a gente ter uma noção, né? Grande parte dos países da África se independeram em 1950, 1960, 1970, né? Tiveram suas independências de ser colônias. Então, a Lélia, ela era uma teórica militante que, além de compreender essa formação histórica, compreender como o racismo se estrutura na sociedade, como o racismo ele é utilizado como forma de exploração e opressão, que esse racismo ele não é uma memória histórica da escravidão que já faz mais de 400 anos, por exemplo, que acabou, mas que, na verdade, ele se reorganiza para se reestruturar, para continuar, como grande parte da política dominante, não, desculpa, gente, da classe dominante branca do nosso país, ela enriquece com a forma de estruturação desse racismo, que está desde a manipulação ideológica do mito da democracia racial, o mito do colorismo, quanto mais branco você mais evoluído você é, né? Então, quanto mais branco e pele mais clara você tiver, você não vai ser negro, não se identifique como negro, porque negro é algo ruim. Então, se você tiver uma pele mais clara, você não tem que ter uma identidade com negro, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser pardo, você pode ser moreninho, você pode ser chocolate, você não pode ser identificado como negro. Com o braço, né, dessa manipulação ideológica e de uma política de segurança pública de encarceramento em massa.
Então, você vai ter, né, essa contribuição dela, e aí você vai ter como a Ângela aqui falou assim, gente, eu fui ler Lélia Gonzalez, quando a Ângela Davis falou assim, leia Lélia Gonzalez, e aí, sabe por quê, gente? Isso é muito importante chegar até aqui e falar isso, porque dentro desse processo a gente vai ter uma disputa política internacional. No mesmo projeto, você tinha América Latina tomada por regimes militares, Uruguai, Argentina, Chile, todo mundo, gente, vivia ditadura militar na América Latina. Você tem as insurgências dos negros na África para tornarem sua independência, certo? E você tinha os movimentos civis a nível internacional, e eu não estou falando nem da Europa, lá com o nazismo, tá? Então, vejam só, o nazismo não, né? Então, vejam só, a nível internacional, você tem uma compreensão de que existia a pauta racial estava em alta. É assim que, que a Angela Davis vai encontrar com a Lélia Gonzalez. E aí, quando a Angela Davis diz assim, não sei por que vocês gostam tanto de mim se vocês têm Lélia Gonzalez. A Lélia, ela tem um método de escrita e de decifrar a nossa história. Esse é o grande lance. Por que a gente gosta tanto da Angela Davis, eu particularmente? Quando eu leio Angela Davis, eu entendo sobre o processo de formação dos Estados Unidos politicamente, as políticas neoliberais, lendo ela a partir do olhar de uma mulher negra e ela falando da história das mulheres negras. E é isso que Lélia faz. Então, quando a Angela Davis fala da Lélia Gonzalez, ela está falando assim, a Lélia Gonzalez é uma escritora para vocês que tem um método de compreender a nossa história, né, a nossa formação. Não é que eu concorde com tudo, por exemplo, que a Lélia escreve, mas ela é uma grande escritora negra brasileira, né, sobre tudo isso. E ela traz um elemento principal, que aí, gente, eu vou pegar agora, né, meus últimos 20 minutos para falar dessa contribuição e talvez que seja a mais importante da Lélia Gonzalez para a nossa história enquanto mulheres, que tem a ver sobre construir um debate muito duro no interior do movimento feminista sobre a realidade das mulheres negras, né? Então, o MNU, quando ele se forma, ele é um movimento plural. Ele não é um movimento direcionado por categoria de trabalho. O MNU ele não é um movimento direcionado por categoria de trabalho, ele não é um movimento exclusivo de mulheres, certo? Ele é um movimento que incorpora todas as forças negras que queiram se auto-organizar contra a discriminação racial. Desde o elemento desde o elemento cultural, da poesia, da liberdade de expressão, até por direitos sociais dos trabalhadores. Ele é um movimento que trabalhou em conjunto com diversas forças, inclusive com não negros, para conseguir a garantia, por exemplo, de direitos sociais para a população negra. Isso é outro elemento. Por quê? O MNU, quando ele vai surgir, a Lélia afirma assim, ó, no livro dela, a novidade do MNU reside no fato de ele reconhecer esses problemas relacionados à integração dos sistemas, as relações harmoniosas e conflituosas entre a parte do sistema. Aquela ideia de que o negro vai se incorporar ao sistema capitalista como qualquer outro trabalhador e, por conta disso, com esse combate do racismo por dentro do capitalismo, talvez não exista mais racismo, entende? Sua articulação com os problemas da integração social, tudo isso, e os efeitos dessa articulação. Né? Ela fala, é esse reconhecimento que distingue o MNU da Frente Negra do Brasil do Teatro Experimental Negro, cuja abordagem se preocupava principalmente com os problemas de integração. O MNU combina problemas de raça e classe com foco de sua preocupação. Então, o MNU ele vai surgir, tanto que se você pega lá a cartinha lá do Congresso do MNU, do Encontro Negro, você vai ver que houve toda uma articulação. A Lélia saiu com a Dias do Nascimento, com Solano, com vários outros intelectuais, eles saíram nos estados. Quais foram os primeiros estados que a gente vai ter, por exemplo, os primeiros núcleos do MNU que vai se formando, né? Rio de Janeiro, aí depois vai para São Paulo, Rio Grande do Sul, que tinha uma organização muito grande, eu vi, inclusive, que eu acho que tem alguém aqui do Rio Grande do Sul, Salvador, Minas Gerais. Então, você vai ter, né, essa expansão até se ter um encontro nacional de negros, que vai ter uma carta que vai pensar, né, um programa racial. E aí, o MNU, né, dentro desse processo, ele vai fazer um debate muito sério sobre a questão das mulheres negras, né,
na nossa sociedade, compreender qual é o papel das mulheres negras, fazer um estudo muito profundo sobre como essas mulheres negras, se a gente está falando da dificuldade dos homens negros se integrarem ao sistema capitalista, por exemplo, como trabalhadores formais, imagine sobre as mulheres negras, né? Nas grandes periferias. Ela vai falar, por exemplo, sobre a formação das principais centrais únicas de favela, dos encontros de favela que eram com mulheres negras, que as principais pautas se hierarquizavam por segurança, pela violência policial, mas também pela fome. Ela diz assim, a gente não tem como nunca deixar a pauta da violência urbana, da pauta da segurança pública, do encarceramento em massa da população, como um dos elementos de nosso combate cotidiano para defender a vida. Mas, por outro lado, não tem como a gente se furtar também de fazer um debate muito sério sobre o projeto nacional, sobre direitos trabalhistas, sobre geração de empregos, sobre os direitos das mulheres, entende? Então, você tem um movimento que vai articular várias frentes. E aí, o que acontece? O Brasil, década de 70, década de 80, com a reabertura da ditadura militar, a volta do Abdias do Nascimento, então você vai ter uma explosão, gente, de caminhos, linhas teóricas sobre movimento feminista, sobre movimento negro. Tem uma coisa muito interessante que ela diz assim, ó, nós nunca, absolutamente nunca podemos falar em movimento negro único. Movimento negro, movimentos negros. Nós temos desde movimento negro que defende essa integração, que são liberais, que não compreendem o elemento classe, que acha que no capitalismo você tem que ter como uma integração no negro, a parte incorporando ideias meritocratas. Se a gente for trazer para o Brasil de hoje, é só olhar o discurso da Isa, por exemplo, é só olhar o discurso de algumas figuras da Ludmilla. Pega essas duas mulheres que estão na mídia, que são mulheres negras, que têm uma contribuição incrível, assim, em alguns debates raciais, mas, por outro lado, se trazem um elemento da meritocracia, né, de forma muito, muito forte nos seus discursos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, nós temos outros de nível de radicalidade pan-africanista que defende que todas as populações negras tinham que voltar para a África, por exemplo. Então, assim, não podemos falar de movimentos negros, como também a gente não pode falar de movimentos feministas, mas a gente tem que compreender, né, o movimento negro em sua diversidade, né? Essa diversidade de quebrar, inclusive, com essa ideia do racismo que o negro é um ser só, certo? Que é um ser homogêneo, que não é diverso, que não tem etnias distintas, que não pensa diferente, que não discorda nunca. Por isso que nós, quando muitas vezes vemos um companheiro negro ou negra que às vezes fala alguma merda por aí, ou faz alguma merda por aí, somos diretamente inquisitadas. Aí, ó, não vai falar nada não vai defender ou não sei o quê, né? Somos procurados para fazer isso. A cobrança tem uma sobrecobrança sobre isso, né? Aquela ideia seguinte, assim, o negro não pode errar nunca, né? Porque qualquer erro do negro é um erro que toma proporções que pode, inclusive, tirar sua vida. Então, a Lélia, fazendo esse raio-x do Brasil, começa a chegar muito às interferências do movimento liberal, do movimento dos Estados Unidos sobre o feminismo. E é aí que eu vou finalizar essa minha fala de hoje, na verdade, deixando uma deixa para amanhã, que a gente vai falar sobre o conceito de feminismo afro-latino-americano, né? Ela vai fazer uma análise muito profunda, né, sobre sobre a formação de um Brasil racista, eurocêntrico, branco, ideologicamente. E que isso vai se expressar, inclusive, dentro dos diversos movimentos sociais do nosso país, do movimento sindical, do movimento de mulheres, do movimento negro, em alguns elementos, tá, gente? E ela vai dizer, eu não tenho, tem umas passagens que ela fala assim, ó, eu não tenho como, de forma alguma, desconsiderar e compreender a importância, por exemplo, da Frente Negra do Brasil, das diversas lutas pela abolição que se teve, né? Agora, se a gente não avança em compreender que essas lutas têm que ter um passo a mais para a gente conseguir compreender a estrutura, né, do Brasil racista para as mulheres negras, por exemplo, a gente não vai conseguir avançar. A gente não vai conseguir avançar em uma sociedade em que, por vezes, por crises sociais que existem, as populações negras que avançaram alguma coisa retornem para a situação de precariedade e marginalidade.
mesmo que tenha algum tipo de avanço. É o que a gente está vendo no processo de crise social que a gente está vendo agora. Quais são os setores que estão voltando à marginalidade com uma rapidez nunca antes na história desse país, como dizia o Luiz Inácio Lula da Silva? As populações negras, certo? Porque a gente não teve uma mudança estrutural econômica no nosso país, não só econômica, mas uma mudança estrutural da questão racial do Brasil. Políticas de reparação histórica que mexam na estrutura. Nós tivemos políticas de assistência sociais e são políticas extremamente importantes que já mexeu com a pirâmide, que já mexeu com a estrutura racista de poder, que não aceita nem o mínimo que a gente já teve, certo? Então, ela vai construir o conceito dela a partir da chegada das ideias do feminismo branco, que vai, por exemplo, hierarquizar a luta pelo direito do voto, pelo acesso à educação, que vai hierarquizar a luta por tudo isso, e que isso não são pautas menores e são pautas importantes, mas ela vai dizer o seguinte, esse feminismo que só pensa direito ao voto e não vê que as mulheres negras estão mais próximas dos seus companheiros negros morrendo de fome do que de querer votar, esse feminismo não vai dar resposta para as mulheres negras. Hanna, então quer dizer que a Lélia desconsiderava o direito fundamental do voto? Nem de longe disso. Ela foi uma defensora assídua e primária do direito do voto das mulheres. Compreende sua importância. O que ela está falando na teoria dela, que a gente vai discutir com maior profundidade lá? Existe um Brasil que tem um pensamento, uma formação ideológica branca, eurocêntrica, e que nós temos ainda as influências disso. Significa dizer que tudo que é branco é produzido no presta, tem que ser abominado? Não, não é isso também, viu? Mas que grande parte do que pensam os burgueses, as ideologias dominantes, as ideologias do mito da democracia racial colorida, se incorpora com muita força nessa ideia. Enquanto, na verdade, nós não temos uma América, né? Ela é uma América Latina. Na verdade, ela vai falar que a gente tem uma Meráfrica Landina, que é um termo que ela usa no termo dela. A Meráfrica, porque dos 20 milhões de negros, em média, que se saíram do continente africano, que vieram para a América, 40% veio para o Brasil, os que sobreviveram, né? Se localizou no Brasil. Nós somos o país que temos a maior população negra fora da África, né? Landina, porque ela pega o elemento da escravidão e fala das nossas minorias, que a gente fala minorias étnicas, né? Mas na verdade são maiorias populacionais, que são os indígenas, de como a questão do racismo não é um elemento que envolve apenas os corpos pretos. Compreender o racismo de forma mais profunda com os nossos amigos, companheiros indígenas. Porque o mesmo ideologia que cria uma superioridade branca coloca os negros e coloca os indígenas no mesmo lote de seres humanos sem almas. Por exemplo, a maior mentira criada no nosso país é que os indígenas não foram escravizados junto com os negros, por exemplo. Tá? Então, nós temos um quantitativo muito grande de indígenas escravizados. Nós temos caminhos diferentes das populações indígenas e negras em alguns elementos, mas que esse preconceito, essa política de encarceramento, de assassinato. Por isso, gente, que quando vocês, não sei se vocês já leram Mulheres, Raça e Classe, Mulher, Cultura e Política, que são os livros da Angela Davis, quando ela vai falar, por exemplo, das políticas que pós-descriminalização que vai levar os negros para o encarceramento, ela não é raro você ver a Lélia escrever os pretos ou os negros. Ela sempre trabalha as minorias étnicas dos Estados Unidos. Por exemplo, ela vai falar que as mulheres latinas nos presídios sofriam tal quais as mulheres negras, né, dos Estados Unidos. E esse elemento que Angela Davis carrega, ela vem de Lélia Gonzalez. Porque Lélia vai fazer esse paralelo das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres pobres do nosso país, as mulheres racializadas, pobres, né, da classe trabalhadora do nosso país, que vão sofrer com o machismo, com a opressão e com a exploração de forma muito mais profunda na sua existência. Então, eu queria finalizar que eu queria ouvir vocês, queria ouvir perguntas, talvez eu não tenha tocado em alguns temas que vocês esperavam, eu queria que vocês falassem aí, tá bom, gente? Para a gente ter tempo aqui para eu ouvir vocês também, dar um retorno. Mas é importante a gente ler Lélia Gonzalez para entender também o Brasil.
Obrigada, Hanna. É importante muito ler e eu estava aqui, eu já li algumas partes, né, de Lélia, mas como é interessante, né, ter outras pessoas falando de Lélia. A gente acaba passando muitas coisas e às vezes na leitura a gente não consegue perceber. Bom, então só esse momento agora é para falas, tá? Então, o que nós pensamos? Nós pensamos aí de falas de 3 minutos, para que mais pessoas possam falar. Então, aí, em 3 minutinhos de intervenção, tá? Quem quiser, tiver condições, depois a gente abre para o processo de reinscrição, se tiver necessidade, certo? Então, o nosso curso ele vai até as 21, o objetivo é até às 21 horas. Então, agora são 20 horas e 11, então a gente tem um tempo aí para debate, 50 minutos mais ou menos, certo? Então, a Paula vai colher ali as inscrições e eu vou ficar aqui no tempo, ok? Então, está aberta aí as inscrições. Gente, eu vi que tinha algumas pessoas que colocaram alguns comentários aqui no chat, inclusive. Eu não consegui acompanhar todos, eu não sei nem se eu ajudei, mas enfim, se quiserem se inscrever agora para falar, seria uma boa. Foi a Kelly aqui que falou de sexismo. Podem ser contribuições, gente, não precisa ser dúvidas, perguntas, né? Podem ser contribuições também. Paulo, oi, Ana. Posso falar? Pode, Lorena. Pode Paulo, sim. seu microfone. Né? Agora tá. Tá, boa noite, gente. Ana, eu queria pensar contigo e saber um pouco de como tu enxergas a reflexão sobre o racismo e o enfrentamento desse racismo em uma sociedade capitalista. A possibilidade, e a Lélia já nos aponta isso em alguma medida, né? E como tu percebes a defesa dos direitos humanos nesse modelo capitalista, né? Porque eu penso que é muito desafiador, né? Pensar, enfrentar o racismo e enfrentar os direitos e defender direitos humanos em uma sociedade capitalista que reproduz, pela sua própria lógica, a opressão e a desigualdade, né? Então, eu queria pensar contigo, qual é a tua reflexão sobre isso. Obrigada. Nossa, foi super rápido a sua intervenção. Vamos fazer em blocos, né? Tem mais um questionamento aqui no chat. Ô Camila, se você pudesse se inscrever e você falar. Ah, ok. Então eu vou fazer. Mas tá, não, só para dizer para Camila que eu anotei aqui, tá, Camila, que tu colocou no chat. Vou tentar, se quiser colocar mais algum detalhe, eu vou tentar desenvolver um pouquinho. Paulo, seu microfone não tá sem som.
Aline. Gente, vocês estão falando, não estou ouvindo, não. A Aline e a Lorena. É Lorena. Eu também não estou ouvindo. Eu estou ouvindo vocês, mas eu estou com meu microfone desligado. É porque tu levantou a mão de novo. Ah, bom, eu me confundi, mas eu vou aproveitar, deixa. Sobre o colorismo. O Denis de Oliveira, que é um professor militante, né, catedrático da USP, ele traz no seu livro Racismo Estrutural uma reflexão sobre o colorismo a partir de uma perspectiva acadêmica, né, dizendo que ele reconhece que esse é um debate estéril do colorismo, sobretudo porque ele é desenvolvido na academia, né? E isso faz com que se crie categorias de pessoas negras e de pessoas não negras dentro do próprio universo negro. E aí eu queria pensar também contigo essa reflexão, porque às vezes a gente tem distintos movimentos negros, tal como a gente tem distintos movimentos feministas, e cada um tem uma pauta específica que pode ter um cruzamento, um atravessamento numa e noutra, mas essa questão do colorismo parece que nos atravessa homens e mulheres pretos ou pretas, né? E eu achei interessante essa reflexão do Denis por conta desse debate estéril que nos coloca nessa condição, inclusive dentro dos próprios movimentos negros, de saber quem é negro e quem não é a partir dessa visão essencialista. Tá? Só para ajudar aí, para fomentar as reflexões. Eu vou baixar minha mão aqui. Aline, você quer ter a fala? Posso? Pode. Bom, só porque a Ohana, primeiramente, boa noite, né? A Ohana falou em relação aos sindicatos, né, que os negros não conseguem se integrar aos sindicatos formados pelos europeus quando chegaram ao Brasil. E isso é um grande mito, né? Quando falamos que os primeiros sindicatos, que as primeiras formas de resistência no Brasil foram formadas pelos sindicatos quando os europeus chegaram ao Brasil. As sociedades de socorro mútuo, né, as cooperativas, antecederam em muito os sindicatos. Elas desenvolvem laços de solidariedade para uma busca de articulação coletiva muito antes. Em 1840, houve uma greve no Porto de Salvador, onde trabalhadores livres param em solidariedade aos trabalhadores escravizados. E, na verdade, as primeiras formas de resistência no Brasil foram feitas por negros libertos e trabalhadores liberais. Então, é mais um mito que a gente deve derrubar, que não, os sindicatos formados pelos europeus chegados no Brasil não foram, em absoluto, né, a primeira forma de resistência, né, e de cooperação que existiu no Brasil. É só isso, é só para... Obrigada. Eu posso falar? Pode. Pegar esses 3 blocos que eu acho que já é um bocado de coisa. Eu vou começar pela Aline. Aline, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, tá? De fato, um dos grandes erros historiográficos que a gente tem da produção sobre o estudo da formação da classe operária brasileira, ele compreender a resistência dos trabalhadores do Brasil a partir de uma formação do sindicalismo, né, que pega a experiência a partir da chegada dos emigrantes, do sindicalismo, que é aquele anarcossindicalismo, que são as primeiras organizações de base, as primeiras, né, organizações de base.
Isso é muito comum, né? Se você pega a historiografia inteira, que vai falar sobre a formação do movimento sindical, a formação do movimento operário brasileiro, ele pega a partir daí. Talvez, se você pega o Badaró, por exemplo, que é um companheiro nosso, que é lá da UF, ele é um dos primeiros caras, né, pesquisadores, que ele vai fazer uma releitura, ele vai fazer, na verdade, um acerto de contas com a nossa história, que ele vai pegar as primeiras organizações de como são as primeiras organizações de negro. Inclusive, eu dei um exemplo para vocês, que é, inclusive, muito antes da organização do sindicato, que é a primeira greve de padeiros no Rio de Janeiro, que você tem como uma das primeiras expressões de organização, de auto-organização de trabalhadores que vai lutar por direitos sociais e que, ao mesmo tempo, compra, a partir do dinheiro arrecadado, as alforrias de parte dos negros que ainda estão escravizados. Isso daí que a Aline falou, tá, gente? É uma das maiores... É um dos maiores acertos de contas, talvez, que os pesquisadores cientistas sobre trabalhadores têm que se fazer com a história do nosso país, que é esse reconhecimento. Tá. É porque quando tu falou, eu pensei que tu estava falando que eu afirmei isso, entendeu? Mas, assim, isso aí que tu tá falando é algo muito importante. E tem outro elemento, assim, mas tem um elemento assim que de fato existiu, né? Que no Vargas, o Getúlio Vargas, no varguismo, você tem o sindicalismo varguista, né? Que foi uma das formas que o Getúlio Vargas teve foi institucionalizar os sindicatos, que anteriormente era auto-organizado pelos trabalhadores, institucionalizar como parte do Estado e dar tarefas para esse sindicato de tarefas trabalhistas, porque foi a partir dele que se criou o Ministério do Trabalho, foi a partir dele que criou a carteira de trabalho, que incorporou os negros pela primeira vez, todos esses elementos. E o próprio movimento sindical tinha uma resistência e tinha uns problemas, né, inclusive, de adentrar e se sindicalizar. É muito real que, a partir da institucionalização do sindicato de Vargas, você tinha sindicatos que se negavam à sindicalização dos negros. E sabe qual era uma das... É muito comum você encontrar justificativa, é porque o trabalho do negro é mais barato. Se eles se sindicalizam, na hora que a gente vai fazer nossa convenção coletiva, eles vão querer rebaixar nosso salário e a gente vai conseguir menos direitos. Isso é muito comum encontrar, né, para a gente compreender esse elemento racial. Mas isso que a Aline colocou, eu acho que é um dos elementos muito importantes que tem que ser dito. E a Lélia também escreve muito sobre isso, tá, gente? Inclusive de como o movimento negro vai se auto-organizar enquanto movimento popular de periferia, por moradia, por ser essa que ela usa muito de massa marginal e não está incorporado como trabalhador formal em grande quantidade, porque boa parte deles, inclusive, não tinha como ser representada no sindicalismo, porque grande parte da população negra era trabalhador informal. Mas isso daí que a Aline colocou, de fato, é uma das coisas mais importantes, assim, um acerto de contas que o nosso movimento sindical, o movimento comunista, o nosso movimento de trabalhadores de esquerda tem que fazer esse acerto de contas com nossa história, né? E para incorporar nossa pauta racial. Pegando as outras reflexões que foram feitas aqui, né, pela Lorena e pela Camila, eu vou deixar só o colorismo para o final, tá, gente? Mas eu tenho alguns elementos engraçados. Ela falou assim, mas você não é preta. Camila, essa semana na sala de aula, eu fazia um debate sobre questão racial. Tia, tu não é preta nem de longe, não sei o quê. Enfim. Aí tem vários elementos que eu vou colocar aqui para vocês, né? Porque qualquer tom de pele que não seja preto e retinto não é preto, né? Eles disseram que eu era moreninha, isso ou aquilo, mas que eu não era preta. Enfim. Mas vamos lá para a reflexão, né, que a Lorena colocou, né, sobre a reflexão sobre o racismo e o sistema capitalista. Paralelo ao que Lélia escreve, assim, mas assim, a minha compreensão enquanto estudiosa, né? Estudo gêneros, iniciando agora assim, de forma muito humilde, mas estou estudando questão racial, né, gente? O sistema capitalista, ele é um sistema que se estrutura no racismo. Não só aqui no Brasil, porque nós somos a colônia. A Europa, a Revolução Industrial e a estruturação do capitalismo no mundo, ela se mantém a partir da acumulação primitiva de capital europeia, que se dá a partir da exploração da natureza, dos recursos naturais, dos recursos humanos da África e da América. Então, a acumulação capitalista, a acumulação primitiva de capital que nasce na Europa, ela se estrutura no racismo. Ela se estrutura na necessidade de desumanizar
metade do nosso planeta, que era racializada, para explorar enquanto mão de obra e tirar das nossas riquezas naturais, né, essa produção para a industrialização europeia que faz eles se tornar essa grande potência de produção industrial. Percebam, a riqueza retirada daqui, que para a gente conseguir criar fábrica, criar máquinas, a gente precisa de ciência. E quem produz ciência é quem tem dinheiro para investir em ciência. Então, de onde é que vinha esse dinheiro da acumulação primitiva? Vinha do nosso pau-brasil, vinha do nosso ouro de Minas Gerais, vinha do nosso café em São Paulo, vinha do nosso açúcar de Pernambuco, vinha do algodão do Ceará, vinha de tudo isso também que era retirado do milho na América Central e da nossa exploração. Então, isso é um elemento, porque eu estou falando isso a partir do que a Lorena falou, porque não existe possibilidade de superação do racismo de forma, eu tenho muita certeza disso, tá, gente? Assim, não existe possibilidade de superação de fato do racismo numa sociedade capitalista, porque a essência da nossa sociedade capitalista se dá em tornar uma parte de um grupo social, pegando algumas características que são suas características humanas e naturais, seja de gênero, seja seu elemento da sexualidade, seja o elemento racial de sua pele, da sua cor, da sua etnia, seja você ser uma mulher, que para conseguir formar uma classe subserviente a uma pequena elite dominante branca, no caso, para aumentar a acumulação, né? Que é o caminho do capitalismo. Eu sou professora de geografia e tenho uma parte do conteúdo que eu sempre falo sobre a formação do nosso planeta geológica. Então, a gente faz uma diferenciação do tempo geológico e do tempo histórico. O tempo geológico são milhões de anos, que são um processo da natureza de construir todos os elementos que a gente tira para produzir nossos materiais, né? Então, milhões de anos para produzir o petróleo, milhões de anos para produzir as grandes florestas, milhões de anos para tudo. E nós temos o tempo histórico do homem, que é muito pequeno, que já causa um dano muito grande. O capitalismo, ele acelera num grau tão grande a destruição do nosso planeta, né? Que, assim, não existe tempo suficiente do nosso planeta se reciclar. Certo? E reciclar tanta natureza e em cima disso, a destruição estão dos corpos racializados. Então, assim, não, eu tenho muito claro, assim, como militante, que me reivindico comunista, que me reivindico antirracista, a ideia de que a superação do capitalismo está diretamente ligada com a superação do racismo enquanto estrutura. Por quê, gente? Porque aí tem a ver o elemento. Como é que, por exemplo, vamos falar de hoje, tá? Como é que é possível o governo do Brasil, o governo Bolsonaro, fazer tantos ataques sociais? Ele simplesmente retrocedeu 30, 40 anos dessas pessoas que a gente está falando aqui, que aprovaram o Constituinte, que aprovaram o Plano Nacional de Reforma Agrária, que aprovaram o Direito Trabalhista, que aprovaram a formação do SUS, Escola Pública Gratuita, assistências sociais, CREA, a reforma antimanicomial, que eu estou falando que é 30 anos de movimentos sociais e de trabalhadores construindo esse processo. Como é que ele destrói isso tão rápido? Ele só consegue destruir isso tão rápido, primeiro, porque tem um poder econômico por trás dele segurando o capitalismo, e segundo, porque ele tem uma política de segurança pública extremamente autoritária e repressiva que mata as pessoas. Que é o que hoje o Achille Mbembe fala, né? Da nossa necropolítica, né? Eu nem, assim, no sentido de decidir quem morre e quem vive. Então, persistir criando deixar uma grande quantitativa de pessoas em situação de miséria e utilizando do racismo, utilizando do sexismo, utilizando do machismo para explorar de forma mais profunda, está na parte do sistema capitalista. Hanna, mas se não vê nenhum avanço nessa luta da democracia, vejo vários, gente. Vários. E dizer isso aqui hoje para vocês não significa dizer que a gente tem que ter lutas pontuais e ir caminhando, lutando. Que a gente precisa que nós estejamos vivos, inclusive, para construir novas lutas. Então, cotas raciais é um elemento que muda, inclusive, economicamente o nosso país, que são as primeiras gerações negras que entram na universidade que vão ter salários, ou um salário mínimo, ou pelo menos 2 a 3 salários mínimos de quem vivia de trabalho informal e não recebia nenhum salário mínimo. É a realidade do país, entende? Cotas raciais,
você ter uma lei que garante na educação pública o debate racial, você ter a criação de uma universidade como é a Unilab, você ter, por exemplo, um programa de Bolsa Família que fez uma mudança absurda no que significa educação, né? Você ter a democratização do sistema educacional como a gente tem no Brasil. Isso é um programa essencialmente racial. Se vocês pegarem as fotos da Constituinte de 88, vocês vão ver lá quem é que estava. Inclusive, tinha mesas que eram essencialmente negras, que estavam debatendo diretamente a democratização da educação pública, as escolas irem para o campo, as escolas irem para a periferia. A aprovação do SUS está diretamente ligada com uma das pautas, por exemplo, do MNU. MNU foi linha de frente em debate sobre democratização da escola e a democratização do SUS. 70% das mulheres negras que têm filhos, gente, nos hospitais são negras pelo SUS, partos normais, né? E aí eu não estou nem falando dos outros elementos, né? Violência obstétrica, enfim, dos elementos do nosso cotidiano que a gente tem. Então, só para finalizar, para ter outro bloco, né? Eu acho que hoje a gente precisa fazer uma reflexão. A gente tem um conflito, por exemplo. A gente tem um conflito entre o movimento sindical e o movimento negro. A gente tem um conflito entre o movimento feminista com a parte do movimento negro, que, na verdade, tem a ver com alguns acertos de contas históricos que a gente tem que fazer, de compreender o limite de cada um do movimento, compreender também, tem a ver com análise histórica de importância. Tem uma parte do movimento sindical que acredita que a pauta de opressões ainda não é uma pauta que tem que ser incorporada como ponto central, porque não consegue compreender, acha que classe é ponto, não consegue compreender que classe está envolta de todos esses elementos raciais, de mulheres, de sexualidade, e que a nossa classe trabalhadora hoje se movimenta muitas vezes mais por essas pautas do que pelo trabalho em si, entende? As pautas econômicas em si. Grande parte da crise que a gente está tendo hoje do sindicato ter representatividade é porque nossa classe mudou no sentido de representatividade. Nós não temos mais a mesma classe trabalhadora, majoritariamente homem, que via no sindicalismo, a partir daquela relação assim, ó, que via no sindicato um espaço dos homens, que o sindicato foi a principal porta de entrada para direitos sociais de mudança de vidas dele, de coletividade. O sistema capitalismo amadureceu, criou formas de quebrar os laços sociais, de tornar as pessoas cada vez mais individualistas, vários elementos, e tem uma crise em todo o movimento. A gente precisa desse acerto de contas, que é o que a Aline coloca aqui sobre a nossa própria história. A gente precisa, dentro do movimento feminista, enegrecer urgentemente, compreender que debates sobre representatividade, alguns debates sobre elementos são extremamente importantes, mas são limitados se a gente não trabalha junto com as condições de vida das pessoas e das mulheres. A gente precisa compreender como ideologicamente o racismo nos divide. E aí eu vou finalizar para entrar no que a Camila falou sobre o colorismo. O colorismo e o mito da democracia racial, você não vai pegar nenhum livro, gente, dos mais antigos, tá? Dos primeiros teóricos, assim, e vai ter lá escrito mito da democracia racial e especificação do conceito, tá? Não tem. O que é que vai acontecer? A partir da teoria dos eugenistas brasileiros, Oliveira Viana, por exemplo. Oliveira Viana escreveu um livro que é Populações Meridionais do Brasil. Esse livro até hoje é editado e publicado pelo Senado Federal, e esse livro, o prefácio dele é do Michel Temer. Esse livro do Oliveira Viana, gente, é um livro que ele escreve o livro inteiro, uma política nacional de trazer imigrantes brancos do Brasil para a gente embranquecer a população para conseguir ter desenvolvimento social. É teoria eugenista do começo ao fim. Tem capítulos que ele fala assim, os vaqueiros no Nordeste conseguem organizar, contar cabeças de gado e tirar leite, é porque já teve uma miscigenação e por conta disso desenvolveu uma capacidade intelectual de contagem. É com essas palavras, assim, é nojento. E aí, eu estou falando isso porque o colorismo, ele nasce a partir dessas ideias, teorias eugenistas, tá, gente? De superioridade de raça mesmo. E aí você vai ter essas teorias sendo reproduzidas na historiografia, com apagamento histórico no movimento sindical, quando a gente não fala das primeiras organizações negras de trabalhadores e não reconhece que os nossos primeiros trabalhadores são os negros que lutaram a partir da abolição da escravatura e pela reforma agrária.
do movimento indígena, que a gente apaga. A gente vai ter a reprodução dessas ideias, né, na criação de mito da democracia racial, que nós não temos problema de racial, porque no Brasil nunca existiu escola para branco e escola para preto, como nos Estados Unidos, ônibus para branco, ônibus para preto, como nos Estados Unidos, que todos os nossos direito a voto foi para todo mundo de uma vez, que os negros não eram impedidos de votar, eles só precisavam aprender a ler. Eles não eram impedidos de votar, eles só precisavam ter tanto alqueires de mandioca para comprovar que você tinha um dinheiro e que você tinha direito de votar, entende? Então, você tem o colorismo, ele é uma das teorias que nos divide. E aí eu acho que tem uma parte do movimento negro que, na verdade, não pela mesma ideia do colorismo que ela é fundamentada, mas pela dor. A dor das populações negras mais escuras no nosso país são dores mais profundas do que algumas populações negras de pele mais clara. E isso não tem como a gente fugir. Porque a doideira é que existe isso. Qual eu não sofro, gente, apesar que eu já sofri, tá? Já sofri baculejo aqui em Fortaleza, porque aqui o negócio é sério. Mas, assim, os meus alunos dizem que eu não sou negra. Aí, quando eu conto para eles que eu já passei, tu passou por isso. Então, você tem esses elementos. Agora, a minha identidade, na verdade, eu não me identifico como negra e ponto, né? Eu me identifico como afro-indígena, porque a parte da família do meu avô é indígena, inclusive, meu pai Jeú é indígena, né? Do Vale do Patajaú. Você tem, para finalizar aqui, você tem esse elemento do colorismo que vai criar, a partir do colorismo, você vai criar, inclusive, níveis de violências na nossa sociedade. Qual é a grande questão? Não tem como a gente quantificar quem sofre mais, no sentido de dizer, na verdade é o seguinte, assim, não é uma competição de quantificação de dor, sabe? Que esse é um problema, assim, que eu vejo, assim, que o debate colorismos, ele entra como um divisor de águas, que eu acho que é isso um pouco que a Lorena falou, assim, né? Não é um debate totalmente superficial, eu acho que é um debate profundo, que tem que ser dito qual é o elemento. Eu acho que tem que servir para a gente hierarquizar nossas pautas enquanto negros unificados. Hoje, no Brasil, a nossa principal pauta racial não é o debate da sobrevivência da nossa juventude negra. Hoje, no Rio de Janeiro, 20 pessoas foram assassinadas pela polícia e deixaram largadas na rua. Mais uma chacina no Rio de Janeiro. Essa semana, na minha escola, eu dou aula na escola pública de periferia, em áreas dominadas pelo tráfico, dos meus 8 alunos, esses 8, 6 eram negros, os 6 semanalmente tomam baculejo da escola. Dos meus alunos quererem ir de farda para a escola, porque a polícia para menos eles se eles estiverem de farda da escola. Então, isso é real. Significa dizer que quem é negro e de pele mais clara está susceptível a talvez não nesse nível mais violento, né? Então, mas a gente sofre racismo. A gente ainda é a empregada da amiga branca, a gente ainda é barrada, a gente tem esses elementos, isso é real também. Agora, a nossa identidade como negro não pode se basear pelo nível de violência também que a gente sofre. Porque isso é muito cruel com a história a nossa história negra. O nosso 20 de novembro, ele foi criado pelo MNU num evento do Encontro Nacional que ocorre no sul do país, que foi um encontro nacional que disse que nós temos que disputar ideologicamente a nossa história. 13 de maio não é a data da nossa libertação. Nossa data de libertação é dia 20 de novembro, que é a data que foi assassinado o nosso maior líder do nosso quilombo dos Palmares, Zumbi. E essa disputa ideológica está também em a gente disputar que precisamos ter um encontro com o que nos une para a gente fortalecer nossas lutas. E não ser um encontro com o que nos une. E também está aberto a aprender. Eu não vou me colocar no mesmo lugar de uma mãe de periferia, porque eu não sofro o que ela sofre. Ao mesmo tempo, eu tenho total autonomia também de defendê-la em qualquer lugar que eu esteja e de falar sobre a história de vida dela, sim. Entende? Então, assim, tem vários elementos que envolvem colorismo, né? Eu acho que não é o debate que centraliza hoje nossa luta, tá, gente?
mas é um debate que a gente encontra no movimento, encontra nos questionando, e que, infelizmente, é utilizado muitas vezes de alguma forma para nos dividir, dizer quem é negro e quem não é. E eu vou dizer para vocês, eu acho que quando chega nesse ponto, isso é uma própria expressão do racismo. Isso é uma própria expressão do racismo, dessa ideia de essencialidade, de naturalização. Vou dar só... Não, vou deixar vocês falarem aí no final, eu dou esse exemplo, assim, que foi uma coisa que aconteceu essa semana nacional, muito chamou muita atenção. A Maria Madalena está inscrita. Oi, Camila. Antes da Maria, a Camila colocou que vai precisar sair. Obrigada pela participação, tá? E amanhã a gente continuamos com mais Ohana aí. Ok? Obrigada. Boa noite. Meu nome é Madalena, sou quilombola de Extrema, terra localizada no município de Iaciara, aqui no nordeste de Goiás. E nesta noite eu consegui dialogar contigo, Camila. Camila não, desculpa. Ohana, em vários momentos, quando você falou sobre a Lélia, inclusive ela tem uma frase que marca bastante. Após tantas lutas, ela fala que agora o lixo vai falar, e vai falar numa boa. Eu acredito que esta fala, ela se refere às nossas falas também, porque chegou o momento de falarmos, e falarmos com coragem, sem pensar no que pode acontecer depois, porque a luta, ela é diária. Aqui no Quilombo, nós já tivemos o conflito religioso, porque a própria Igreja Católica queria desviar as nossas tradições, mas nós conseguimos mantê-las. Essa questão do engavetamento aí da Lei 10.639 também é uma situação de necroeducação, porque o racismo fede aqui no Quilombo. E a questão da regularização fundiária, o que é ser quilombola se não tem a terra? Então, é mais uma negação do próprio Estado. E, por último, nós temos aqui um empreendimento capitalista, que é a implantação de uma mineradora de calcário, próximo a 2 comunidades quilombolas. E aí nós somos considerados apenas como superficiários. É um exemplo aí do quanto o capitalismo se alimenta do racismo, enquanto as nossas vidas são simplesmente aniquiladas. Eu só queria mesmo compartilhar isso, que a sua fala bem profunda, e a minha vivência que é complicado. E para enfrentamento a tudo isso, eu sou professora, me tornei liderança, fui para a universidade para falar de igual para igual, sou mestra em performances culturais e agora doutoranda no programa de linguística pela UNB, porque nós precisamos estudar para entender tudo isso, para enfrentar, porque infelizmente o nosso povo não tem noção que são tão violentados. Isso é um câncer, é uma coisa assim que às vezes a falta de conhecimento leva a pessoa a não sofrer, mas mesmo com sofrimento vale a pena essa luta, né? Uma luta que já vem desde o movimento negro e nós fazemos parte dela. Eu acredito que podemos minimizar esse sofrimento aí, ter algumas vantagens, mas é complicado, é muito complicado. Isso é diário aqui no Quilombo, viu? Mais alguém quer se inscrever? Acho que a Kel está com a mão levantada. Isso. Tem alguém na minha frente, gente? Não. Não, né? Bom, eu achei interessante nessa sua fala, porque assim, eu faço alguns serviços voluntários, né? Eu sou de Brasília
e eu atuo muito eu sou pedagoga, então eu atuo em algumas áreas aqui em Brasília, da periferia, né? Nós temos aqui o Sol Nascente, a Estrutural, que são comunidades bem carentes. Então, eu faço serviços voluntários, né? E essa sua fala foi interessante, porque sempre que eu trabalho bastante com meninas, né? Mas com crianças e adolescentes. Justamente pelo fato, né, de ser pedagoga. E sempre que a gente entra, e aí desde que já faz algum tempo que eu resolvi, né, digamos assim, militar mesmo, né, pela causa, e procurei estudar, né, eu falei, acho que nada melhor do que o estudo para poder entender e para saber o que fazer. Principalmente porque me veio algumas demandas, né, nessas conversas e tudo mais, principalmente porque eu fiz alguns cursos, né, de contação de história, e sempre voltada, né, para a contação de história, para a cultura negra, para poder inserir, né, para poder fazer valer a lei, né, que diz que a gente precisa inserir na escola, né, a cultura afro, né, não sei se é assim que a gente pode denominar, né. E aí, assim, é interessante porque há 20 anos atrás, quando eu resolvi fazer o vestibular, aqui em Brasília já tinha cotas, né? E o meu pai falou para mim assim: você não é louca de se inscrever em cotas, porque eu acho isso um absurdo. E eu falei para ele: mas eu sou filha de preto, por que eu não posso? E aí ele falou assim: olha, eu sou preto, sim, mas eu acho isso uma vergonha. A cota para preto, isso está dizendo o quê? Que você é menos do que qualquer um outro. E ele se identificava, né? Porque ele morreu como preto e tudo mais, mas ele não admitia que a gente concorresse ou a gente participasse de nada de cotas para negros. Isso ele deixou bem claro. E aí, contrariando ele, eu fiz, sim, né? E eu entrei na faculdade por cotas, né? E desde então, e aí sempre me foi questionado, né? Porque me falavam assim: você é branca demais para ser preta, mas você é preta demais para ser branca. E desde então, em todas as discussões, né, todas as vezes que eu tento levar isso, que eu tento inserir isso numa discussão com as meninas, com os adolescentes, com as crianças, isso surge muito. Eles sempre falam isso, tia, mas falam que eu sou preta demais para ser branca, e só que eu sou branca demais para ser preta. O que isso dói? Porque elas falam assim: por que eu sofro como preta, mas na hora de ter meus direitos eu sou branca? Né? Porque e isso eu sofri, né? Porque falavam assim: a gente não te chama para ir para uma festinha porque você é filha de preto, você é filha de pobre, você é filha do zelador. Eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava como preposta, né? E na audiência, um advogado chegou para mim e falou assim que não iria fazer uma negociação comigo porque eu não estava à altura dele, eu não representava, não era advogada, então ele não precisava negociar comigo. Mas que o fato, né, que ele falou assim: olha, resumo, né? Ele falou assim: eu não gosto de pessoas assim que têm o cabelo como você. Principalmente, não é só porque você não é advogada. Essas pessoas têm o cabelo como você. Que bom que você não está aqui de shortinho e sandalinha plataforma. Porque é dessa forma que eu vejo, né?
E aí, isso foi passando de vários anos, né? A minha filha, ela, uma vez eu chamei ela, falei para ela, vamos comprar uma boneca, né? E a minha filha tem hoje 16 anos, gente. E eu falei, vamos comprar uma boneca. E eu nunca tinha visto realmente, era muito difícil na época, né, encontrar bonecas negras. E aí eu falei para ela, vamos comprar uma boneca? Eu falei, sempre tive um sonho de ter uma boneca negra. E aí eu vou realizar meu sonho com você. E ela falou, mamãe, eu não quero uma boneca negra. Eu falei, mas por que, meu amor? Elas são tão lindas, elas são tão bonitas. E ela falou assim para mim, porque em boneca branca ninguém bate. E aí eu falei assim, gente, mas a minha filha, ela não tem, né? Porque apesar de eu ser, né, digamos assim, eu me identifico como tal, mas vamos lá, fisicamente ela não tem a pele escura, ela não tem o cabelo crespo, o pai dela é branco. E aí eu fui investigar o que tinha acontecido. E ela falou para mim que na escola as meninas, as crianças diziam que não gostavam de brincar com ela porque achava a cor dela suja. Que ela era suja. E a minha filha, né, nasceu com paralisia cerebral. Ela foi diagnosticada com autismo. E aí eu ficava imaginando, né? E aí isso que você falou, Hanna, é uma coisa assim que eu acho que ela pode não ser um ponto, não pode ser a partir daí não deve ser só a partir disso, né? Que a gente tem que ter uma discussão. Mas eu acho isso muito sério, porque o que eu comecei a perceber ao longo desses anos é que isso também era usado como uma forma para diminuir a causa. Era uma forma para diminuir, para falar assim: olha só, você não é tão preta assim. Não existe racismo. Aonde que existe racismo? E você nem é tão escura assim. Então, onde que existe racismo? E eu comecei a perceber isso, que as pessoas começavam a usar essa questão do você não é tão escura assim, para usar isso como desculpa para dizer que não existe um racismo. Começa a frase dizendo que você não é tão escura assim para imediatamente ser altamente racista. Exatamente. E aí, assim, eu vi uma vez, eu fui, né, pela minha filha ser autista, eu fui, e eu também sou PCD, eu não tenho a visão, né, do meu olho esquerdo, então, eu fui estacionar numa vaga especial, e aí eu, eu ouvi uma pessoa gritando do carro, né, bonito, usando a vaga especial, esse povo é muito sonso, né? E a partir dali, e aí assim, né, eu comecei a perceber que é uma situação tão séria esse racismo velado, né? Porque eu vejo isso tanto como PCD como uma pessoa que se identifica como negra, né? Porque não foi só pelo fato de sofrer como tal, né? Não é só o fato de sofrer como tal, porque eu acho que assim, se você, a partir do momento em que a pessoa te fala, é lógico que, digamos assim, para algumas pessoas isso pode, é lógico que você sofre quando você é ofendida, né? Mas por que as pessoas, quando queriam me ofender, me chamavam de filha de preto? Quando elas queriam me diminuir, me chamavam de filha de preto. Mas quando eu falei, olha, eu vou me inscrever no vestibular e vou entrar por cotas, falava, mas por quê? Você nem é tão preta assim. Então, e aí eu vi muito isso, né, também porque ela é autista, então ela não é físico, ela não é uma questão física, né? Kel, Oi. desculpa interromper, mas se você puder ir concluindo, por favor. Desculpa, tá tão baixinho.
Ela pediu para você ir concluindo, meu bem. Ah, sim, vou concluir. Então, assim, eu achei interessante a sua fala nesse sentido, mas eu queria ver que você falasse um pouco mais sobre isso, porque essas meninas hoje, por exemplo, como eu te falei, eu sofri isso. Então, eu tenho, digamos assim, um lugar de fala que, como eu falo assim sempre, eu não gosto de falar do lugar de quem sofreu. Eu gosto de falar do lugar de quem estudou, de quem tem conhecimento empírico, de quem tem conhecimento teórico para falar sobre o assunto. Né? Porque hoje em dia, quando as pessoas falam assim, não entendo para que cotas para negros, porque não existe racismo. E aí eu estudei sobre isso e eu falo isso historicamente. Então, outra questão também que eu tenho eu atendo uma aluna que ela é indígena, a família dela é índia e tem uma parte que é negra. E ela falou assim, tia, eu queria saber aonde que eu me enquadro, porque já falaram para mim que se eu for prestar vestibular, porque eu prestei vestibular como negra e eu faço parte da cota, mas eu também sou índia. Será que quando eu for prestar vestibular como índia, será que não vão falar para mim? Porque ela fala, né, que vê tanta essa questão, né, dessa questão das pessoas porque hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, ser negro, todo mundo hoje quer ser negro, porque é vantajoso ser negro, né? Então, assim, eu ouvi uma frase, não sei se vocês viram, eu já estou concluindo, gente, mas o Neguinho da Beija-Flor usou uma camisa falando assim que ele tinha orgulho de ter nascido negro, né? Ainda bem que eu nasci negro. E aí alguém postou. Imagina se fosse um branco dizendo isso, eu tenho orgulho de ter nascido branco. Eu não entro mais, gente, nesse tipo de discussão, porque, né, para mim já chega, já deu, não cabe mais. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não sei se tem mais alguém que pode falar sobre isso, porque, como eu te falei, eu tenho um lugar de quem sofreu, mas eu não quero falar desse lugar, eu quero falar do lugar de conhecimento, né? Como essas meninas podem se identificar, como essas meninas podem ter segurança para se identificar, né? E dizer como tal, porque discutir, gente, infelizmente a gente não tem mais o que discutir, né? Você entrar numa discussão sobre isso, sabe, é você enxugar gelo. Certo. Vou tentar. Deixa eu, até a Natália que está. A Natália, né? Isso, daí depois eu acho que daí você encerra. Mas antes, Natália, só um minuto antes de você falar, tem uma questão aqui também no chat. Deixa eu já perguntar aqui. A Aline Sá, ela coloca aqui, ó, minha mãe é negra, eu sou branca, sempre senti de perto as feridas da minha mãe. Mas ainda assim, reconheço que não seja meu lugar de fala, pois não sou a dor que todos vocês relatam, mas acredito que seja meu lugar de luta. Me emociono com suas falas. Até algum tempo tinha receio de militar pela causa. Geralmente, sempre sou a única branca nos eventos, mas acho necessária e urgente essa luta e quero fazer parte dela. Meu respeito é enorme por todos vocês. Aí acho que a Rora já comenta isso depois também. Natália? Oi, dá para me ouvir? Tá sim. Então, eu queria parabenizar a Ohana, gostei muito, aprendi bastante. A minha vivência é bem parecida com a da Kel, né? Atualmente eu moro na Brasilândia e eu tenho o Pablo, né? Que a Ângela conhece, a Paula conhece, que é o meu filho de 5 anos. E com 5 anos, gente, ele me pergunta quando a gente vai sair se a roupa dele tá boa, né? Eu falei, tá, Pablo, você tá bonito. Aí ele fala, não é isso, mãe, é pra polícia não me pegar. Sabe, com 5 anos ele já tem essa preocupação, porque ele observa,
né? Ele observa que, independente da roupa, os jovens daqui são abordados. Não estão com nada, assim, tão normal, mas ele é abordado. E é truculento, né? Ele já viu isso. Então, ele tem medo. Recentemente, ele se destacou na escola e ele ganhou uma bolsa de estudos para inglês, né? E no curso, ele era o único aluno negro e ele ficou muito nervoso porque o apelidaram de cor de bosta. Então, e ele falou, mãe, eu falei 1000 vezes que o meu nome é Pablo. E a escola se omitiu, né? Ninguém da escola me comunicou. Então, eu que tive que entrar em contato com a escola, né? Falou que pediram desculpa e deram um abraço e acabou ali. Né? O meu marido, ele é um negro bem retinto. Então, toda noite, praticamente, ele é abordado na porta de casa pela polícia. Então, sempre eu tenho que estar acordada de prontidão para ir lá. Então, as falas da Lélia Gonzalez é recente. A vivência da gente ainda hoje. Tudo que você citou, Hannah. Então, assim, eu acho muito importante tudo que ela relatou, que é uma forma da gente pensar e analisar. E isso me ajuda também na construção do meu filho, porque ele sabe se impor, ele cobra representatividade na escola. Se ele passa por alguma situação racista, ele já fala, professora, olha, fizeram isso, o que você vai fazer? Né? Ele já tem 5 anos, mas ele é um negro consciente. Infelizmente, ele conheceu o racismo muito cedo, então eu tenho que preparar ele, né? E todas essas... A Lélia Gonzalez também é uma referência para mim, sabe? De como o racismo ele funciona e de como eu posso lidar com ele. E toda essa sua fala, Hannah, me ajudou ainda mais hoje. Então, eu sou muito agradecida, viu? Gostei bastante. Ai, gente, deixa eu fazer propaganda do Pablo. Eu falei que o Pablo, ele é incrível. Vocês precisam... Eu tô morrendo de saudade. Fala aí. Ai, que saudade de você, lindo. Saudade. Tá meio bugado. Sim. Pablo, você tá ouvindo? Lindo esse Pablo, gente. Eu tô, porque a mãe não tava Ó, tua mãe fez alta propaganda. Você é um menino lindo e muito forte, viu? Uma vez, quando eu tava indo na sua casa, tinha um policial dela que falou pra agachar. Foi. E o que é que tu achou disso? Eu fiquei com medo. Foi, né? Tchau, agora eu vou ver os meus vídeos. Tchau. Tá lá na internet. Posso falar? Tá, gente. Gente, aí vocês me quebram no final desse. Ó, vamos lá, eu sou chorando, tá? Eu sou muito chorando. Queria agradecer a contribuição de vocês. Eu acho que tem algumas falas e algumas coisas que não tem muito que se debater em cima de tão claras que são. Nem clara, né? Negras que são. De tão escancara, né? Tudo que a gente falou. Acho que o que a Kel falou, o que a Natália falou, me ajuda, e eu espero ter ajudado a vocês, para a gente se fortalecer, para entender como estudar é importante, porque estudar também nos ajuda a nos fortalecer nossa cabeça quando a gente se sente só. Quando a gente sente que as coisas não vão dar certo. Porque quando a gente estuda, a gente percebe que tem muita coisa que já aconteceu nessa história, né? E muita gente que lutou para a gente estar aqui hoje. Lélia é uma delas. Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento. Tanta mulher, tantas pessoas, né? E aí, ainda mais num país que viveu ditaduras militares, né? Tantas pessoas morreram defendendo essa existência.
E eu acho que o nosso principal objetivo de luta, gente, de estudo, de organização, enquanto movimento feminista, como Resistência Feminista, Coalizão Negra, MNU, partidos políticos, sou do PSOL, né, como vocês já sabem, é chegar um momento que a gente não discute mais isso que o Pablo passou, ou que a Kel passou, ou que a filha da Kel passa, sabe? E aí, a luta antirracista não é uma luta exclusivamente dos negros. Não é. Cadê? A Aline falou aqui, colocou o post. A luta antirracista tem que ser de todas as pessoas que compreendem que a humanidade tem que se libertar. O movimento negro e o movimento indígena, e aí eu pego homens e mulheres, tá, gente? São os principais movimentos que defenderam a humanização e os direitos humanos do nosso país. Eles são responsáveis pela humanização da nossa sociedade. Humanização. No que tem de melhor em ser humano, em ser coletivo, de pensar uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas consigam ser o melhor possível das suas capacidades individuais. Então, esses movimentos sociais, esses movimentos e os partidos que estão travando nessa luta, nesse caminho, são grandes sujeitos desse processo. Então, assim, Kel e Natália, assim, eu acho que eu poderia falar 1 milhão de coisas a partir do que vocês falaram, assim, eu queria falar assim, eu acho que a Kel coloca, né, sobre esse elemento de como a gente vive, independente, né, da nossa tonalidade, o ser negro é um ser diverso. As tonalidades de nossas negruras são distintas, porque nós viemos de etnias distintas da África, que tinha tonalidades, corpos diferentes, fenótipos diferentes, porque nós somos um país que também é misturado com o indígena, também que tem fenótipos diferentes. Existe, sim, essa diversidade, existem várias negruras, que eu aprendi essa semana, né? Eu acho que existe sim uma violência maior, é real, é factual, né? E existe uma tarefa, assim, enquanto militantes, que de fato é ser antirracista. Ser antirracista em hipótese nenhuma, a gente pode admitir que na escola esses tipos de brincadeira, que não é brincadeira. E aí outra coisa, tá, gente? A gente tem que dar nome aos bois. Racismo. Racismo. Não é, você não é tão negra assim, entende? É racismo. E aí só uma coisa assim de informação. Tanto a lei de 2008, que é o que garante a semana de questão racial na escola, tanto a lei de cotas, ela é uma lei que a gente às vezes fala pouco, mas o debate, se você lê a lei, ela fala de todas as etnias negras e indígenas do nosso país. Então, cotas raciais e a semana de questão racial, ela embarca não só a questão negra, mas a questão indígena. Por isso que eu falei para vocês que Lélia, por isso que Davis também tem um elemento que eles não tratam a questão racial específica como questão só de negros, mas de minorias étnicas, latinas, os indígenas são incorporados como um desses elementos, entende? Então, eu acho que eu queria agradecer a presença de vocês, espero ter ajudado. Amanhã a gente vai falar um pouco mais aí dos detalhes do feminismo afro-latino-americano, que ela detalha. Então, a gente vai entrar nesses detalhes mais específicos do racismo cotidiano que envolve as mulheres, os detalhes mais específicos da disputa ideológica. Isso que a Kel fala, do pai dela se reconhecer como negro, mas não admitir cota. Entra no que eu li aqui no começo do debate, né, das formas que a classe dominante branca burguesa utiliza para tentar manipular e neutralizar a organização do movimento, que é a manipulação ideológica. Você se reconhece como negro, mas também reconhece que um negro tem um lugar específico e que incorpora aquela ideia que, porque que cotas raciais é algum tipo de benefício, como se a gente não tivesse que necessitar de uma reparação histórica, né? De tanto de violência que a gente sofre. 5 anos, o que a Natália falou aí, gente, é muita violência, muita violência. É uma violência que é muito... É um negócio absurdo isso, sabe? O que nossas crianças negras passam.
Nossas crianças negras crescem, acordam e crescem desde pequeno, tratados como pessoas que são corpos que podem apanhar. E apanham de tapa. Eu fui professora de Fundamental 1, meus alunos do 6º ano levavam tabefe na cabeça da polícia brincando. Não precisava fazer nada. A polícia passava e não sei o que, pá, metia o tabefe. Brincava com as crianças dizendo que ia prender elas só para botar medo para os meninos saírem correndo. É o tipo de coisa, né, que nossas crianças negras passam. E aí a Kel fala de que, a Maria Madalena fala de quilombo, né? Eu estudei assentamentos do MST, então tinha uma relação muito perto e conheço alguns quilombos, né? Eu estudo bastante o espaço agrário, né? Movimento social no campo, MST, ligas camponesas e tal. Então, isso que ela fala aí é outro conflito. E aí eu vou finalizar, mas, tipo assim, o que eu ia falar para vocês era o seguinte, né? A gente está no novembro, que é do mês da consciência negra, e a gente teve a COP26, né? Que aconteceu a Conferência Internacional Ambiental, que é uma pauta que hoje a gente tem que entender também como uma pauta extremamente importante para o futuro, né? E é uma pauta, por exemplo, que os movimentos quilombolas, junto ao movimento indígena e o movimento dos trabalhadores do campo, o campesinato, são a linha de frente de quem defende e constrói um futuro possível defendendo a questão ambiental. E que é um elemento muito importante que, inclusive, vem sendo incorporado aos debates raciais, ao debate feminista, que é o debate sobre questão ambiental, né? Então, assim, eu queria finalizar chamando vocês para vir amanhã. Eu acho que vocês podem me ajudar bastante, dar contribuição. Queria agradecer as falas de todos, espero ter podido contribuir, ajudar de alguma forma. Estou aqui. Depois, se vocês repassarem alguma coisa para as meninas, algum detalhe, alguma questão de dúvida, podem me mandar que eu tento dar um jeito de ajudar. Tá bom, gente? E todo abraço e futuro e coisas boas para o Pablo. E para a filha da Kel, que ela não falou o nome dela, né? Mas a filha da Kel que apareceu aqui na nossa palestra. É a Sara. A Sara. Obrigada. Oi, gente. Bom, eu acho que nós finalizamos esse primeiro dia aí de formação com muitas questões, né? Acho que a fala da Kel, a fala da Natália, traz várias memórias aí para nós, mulheres negras, né? E vamos continuar esse debate amanhã. Então, quero já agradecer, já está assim, passou um pouquinho, já tem bastante gente saindo da sala. E aí amanhã nós continuamos aí então com a Ohana. Amanhã nós começaremos às 19 horas, tá? E a gente abre então a sala aí uns 10 minutos antes, tá? Para ir acolhendo todo mundo, certo? Muito obrigada, emocionada aí de te ver, Natália, que saudade do Pablo. E esperamos aí de novo ver vocês amanhã, tá? Beijo. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.